Olá, paz seja com todos. Sou o pastor José Cardoso, sou o pastor orientador desse canal e prazer, alegria, satisfação da gente estar lançando nosso primeiro vídeo. E quero falar sobre a igreja, uma meditação rápida, a igreja que vai andar rumo aos céus. Basear a minha fala, eu quero colocar em Mateus capítulo 25, no verso até o verso 4, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Como eu disse, a igreja que vai triunfar rumo aos céus. Para mim começar, eu quero dizer o que é a igreja, depois o que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus. A igreja, ela é a noiva de Cristo, e dentro dessa palavra que eu disse, igreja, essa nomenclatura igreja, aqui nós sabemos que é todo um compêndio de muitas coisas, dentre as quais a igreja, ela que caminha rumo aos céus, ela tem pessoas salvas, pessoas que obedecem a Cristo, que andam como padrão na palavra de Deus e que tem normas, disciplinas e por aí vai. Quando eu digo o reino de Deus, é quando nós enxergamos pessoas que já estão agregadas a essa igreja, pessoas que já estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, e nós enxergamos o reino de Deus visível, que é a igreja, e o reino invisível, ou seja, aqueles que ainda hão de ser agregados, hão de se achegar. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é onde está tão somente o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os seus anjos, e ninguém subiu até o reino dos céus. Porém, quando se morre, está, vai até o seio de Abraão. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: que reino você faz parte? Quando eu olho aqui, eu entendo, eu quero analisar as características de alguém que é servo de Deus, que faz parte do reino de Deus rumo ao reino dos céus. A primeira coisa que eu enxergo aqui é essa prudência, essa prontidão que nós lemos aqui no verso 4, quando diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Duas tipificações aqui: azeite, símbolo do Espírito Santo, símbolo de estar cheio; lâmpadas, que tipifica o que? Receptáculo desse azeite, que é uma simbologia do nosso corpo para receber a presença do Espírito Santo. E a outra coisa que eu vejo aqui no verso 7, o Senhor nos chamando para uma autoexame, uma autoanálise. Em todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Nós precisamos nos examinar quem somos nós em Deus, precisamos nos conhecer e ver verdadeiramente o sentido da palavra servo, de servir a Deus em espírito e verdade. Essa palavra servo, ela vem de uma palavra grega chamada doulos, que quer dizer escravo voluntário, que se oferece para fazer a vontade de Deus de uma forma viva, porém voluntária. E quando eu começo mais a analisar, dentro disso aqui nós precisamos de ter o quê? Trabalhar nossas responsabilidades no reino de Deus. E que responsabilidades são essas? Deus nos dá encargos, e nesses encargos o Senhor, Ele nos encoraja a nós fazermos a obra. É para o pastor, é para o diácono, é para o presbítero, é para o evangelista, é para alguém que está sentado, para alguém que chega, tem espaço para todos, mas sabendo que responsabilidade é para ser trabalhada e desenvolvida. E Jesus diz: ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e realmente acreditar nessa promessa, crer, será o quê? Salvo. Então, nossa primeira responsabilidade, pregar o evangelho. Segunda responsabilidade, nós cuidarmos da casa do Senhor, ou seja, na manutenção da casa de Deus, sendo mantenedores, sendo mordomos e agregando, trazendo pessoas que vão estar prontas para serem trabalhadas e pessoas que estarão prontas para futuramente serem servos, sendo usados por Deus na casa de Deus. E mais uma responsabilidade que eu enxergo nesse texto: como implantar essa visão do reino de Deus? Fazendo discípulos. O que é discípulo? Aquele que se parece com o seu Senhor, discípulos parecidos com Cristo, que andam direcionados, governados e amparados pela potente mão de Cristo. E quando eu
entendo essa implantação dessa visão, nós podemos colocar aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu vejo, a obediência. A obediência que houve em Cristo é necessário estar na vida de cada um de nós, porque a Bíblia diz em Filipenses 2,5, que diz assim: de sorte que haja em nós, em vós, em todos nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não quis, ou seja, usurpar nem tomar aquilo que era de Deus, mas humilhou e assumiu a forma de servo. Precisamos dessa obediência, não uma obediência cega, mas uma obediência voluntária, uma obediência alegre. Precisamos dessa obediência em Cristo. E também a santificação, a Bíblia diz, Paulo falando, ele diz o seguinte: procurai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos desse processo, que é um processo que está dentro da doutrina da salvação, que é o processo chamado de santificação diário, que nós fazemos através de uma vida de comunhão, de relacionamento, de pureza, porque o Senhor nos chamou para a santificação, e precisamos desse processo de santificação pela palavra, pela verdade, e uma vida íntegra na presença de Deus. Quando nós olhamos mais adiante, aqui a gente vai vendo a confiança nas promessas de Deus. Como é que eu posso confiar na promessa de Deus? Quando eu coloco essa promessa em prática. Ela não é mais uma promessa, mas se torna uma verdade. Então já não é uma promessa, mas já é algo mais. Então é um processo de confiança. Confiança nos momentos difíceis, confiança nos momentos bons, confiança quando tudo vai bem, quando tudo não vai mal. Aí alguém pode fazer uma pergunta assim: ah, pastor, mas por que o justo sofre? Se eu estou fazendo tudo certinho? Querido, a Bíblia não nos deu isenção da gente passar por prova, nem luta e nem tribulação. A Bíblia diz que nós precisamos de vivenciar o Evangelho. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Se Jesus sofreu e pereceu, mas venceu, eu e você, nós podemos vencer o diabo, vencer a carne, vencer o mundo, vencer as provas, vencer as lutas, vencer as guerras, porque maior é o que está conosco do que o que vem contra nós. E, por último, para mim terminar essa minha meditação rápida, desenvolvendo os dons e talentos. Aqui precisamos entender o que são dons, o que são talentos. Dons são algo, são coisas adquiridas que Deus nos dá para equiparação da igreja, para que nós possamos usar na obra de Deus. Dons de curar, dons de ministério, dons, o dom do amor e tantos outros dons que nós vemos, o dom da ciência. Mas eu queria falar com você: busque primeiramente um dom que eu acho de excelência, é o dom do discernimento. Quem tem dom do discernimento não fica enganado, não fica confundido. Olha, e ele consegue discernir todo mundo e não é discernir de ninguém, porque a Bíblia mostra que quando você tem o dom de discernimento, você consegue discernir espíritos malignos, você consegue discernir coisas que estão atrapalhando você de servir a Deus. E mais, quando alguém for usado pelo inimigo com qualquer infiltração para dentro da igreja, você está apto, porque o discernimento vem dos altos céus. E mais, desenvolvendo o quê? Os dons na igreja. Como a igreja está precisando ser equiparada, um tem palavra profética, o outro tem palavra de ciência, o outro tem ali um dom de curar, o outro tem um dom de visão. Então precisamos disso tudo, porque assim funciona a boa equiparação do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas existe o quê? Todo um corpo bem ajustado, e esse corpo precisa desses dons para que essa igreja ande, caminhe, fortaleça, frutifique, multiplique e seja uma igreja abençoadora, não só por de dentro, mas também buscando lá fora, para que haja o quê? Uma total equiparação da glória de Deus sobre esse lugar. Para mim terminar, precisamos viver a maturidade para produzir e fazer esse reino de Deus crescer. Deus nos chama para maturidade, e precisamos disso, crentes maduros, crentes que não caem no meio das lutas, no meio das provas, crentes que não olham para o homem, mas olham para Jesus. E assim nós vamos avançar, vamos crescer, e Deus nos dará a vitória. Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal em Cristo Jesus. Olha, eu quero dizer o seguinte: se inscreva no nosso canal, porque caso você tenha alguma dúvida ou sugestão a qualquer assunto, lance aí nos comentários, e eu estou à disposição para que possamos responder qualquer dúvida. Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus.